A histologia vegetal estuda a organização microscópica dos tecidos que compõem o corpo das plantas, permitindo compreender como elas crescem, se sustentam, transportam substâncias e se adaptam ao ambiente. Entre os tecidos vegetais mais importantes, destacam-se os meristemas, responsáveis pelo crescimento, e os tecidos condutores, representados principalmente pelo xilema e pelo floema, que garantem a circulação interna de água, sais minerais e compostos orgânicos. Os meristemas são formados por células indiferenciadas, pequenas, com paredes celulares delgadas, núcleo volumoso e intensa atividade metabólica, características que lhes conferem grande capacidade de divisão celular. Essas células mantêm o potencial de originar diferentes tipos de tecidos especializados ao longo do desenvolvimento vegetal. Os meristemas podem ser classificados em meristemas apicais, localizados nas extremidades das raízes e dos caules, e responsáveis pelo crescimento em comprimento. Meristemas laterais, como o câmbio vascular e o felogênio, relacionados ao crescimento em espessura, especialmente em plantas lenhosas, e meristemas intercalares, encontrados em algumas monocotiledôneas e associados à regeneração e ao alongamento de regiões específicas do corpo vegetal. A partir da atividade meristemática, surgem os tecidos permanentes, entre eles os tecidos de condução, que desempenham um papel essencial na sobrevivência da planta. O xilema é o tecido responsável pelo transporte da seiva bruta, composta por água e sais minerais absorvidos pelas raízes e conduzidos até as folhas. Esse transporte ocorre principalmente por meio de células especializadas, chamadas traqueídes, e elementos de vaso, que apresentam paredes celulares espessas e frequentemente lignificadas, conferindo resistência mecânica e permitindo a condução eficiente de líquidos, mesmo em grandes alturas, como ocorre em árvores de grande porte. Além dessas células condutoras, o xilema também contém fibras e células parenquimáticas, que participam da sustentação e do armazenamento de substâncias. O movimento da seiva bruta pelo xilema está relacionado a mecanismos físicos, como a coesão entre moléculas de água, a adesão às paredes dos vasos e a transpiração foliar, que cria uma força de sucção capaz de elevar a água desde as raízes até as partes aéreas da planta. Já o floema é o tecido responsável pelo transporte da seiva elaborada, constituída principalmente por açúcares produzidos na fotossíntese, além de aminoácidos, hormônios e outras substâncias orgânicas essenciais ao metabolismo vegetal. Esse transporte ocorre das regiões produtoras, geralmente as folhas, para as regiões consumidoras ou de armazenamento, como raízes, frutos e sementes. O floema é formado principalmente por elementos de tubo crivado e células companheiras, que atuam de maneira integrada para garantir a condução eficiente das substâncias orgânicas. Diferentemente das células do xilema, os elementos condutores do floema permanecem vivos na maturidade, embora apresentem modificações estruturais importantes, como a ausência de núcleo em certos estágios de desenvolvimento, compensada pela atividade das células companheiras associadas. A organização conjunta do xilema e do floema forma os feixes vasculares, estruturas fundamentais para a integração funcional da planta, permitindo a distribuição contínua de substâncias e contribuindo também para a sustentação do corpo vegetal. Assim, a interação entre meristemas e tecidos condutores revela a complexidade da organização vegetal, mostrando que o crescimento e o transporte interno dependem de uma coordenação precisa entre divisão celular, diferenciação tecidual e funcionamento fisiológico integrado.